Começando então o nosso boletim informativo diário, falando do deputado Sóstenes Cavalcante, ele mesmo, presidente da Frente Parlamentar Evangélica e aliado do presidente Jair Bolsonaro, que protocolou nesta segunda-feira, Café, olha só, um projeto que pretende alterar o regimento interno da Câmara para dificultar a cassação do mandato de parlamentares. É bizarro. Atualmente, a Constituição Federal e o regimento da Câmara definem que, em casos de quebra de decoro e condenação criminal definitiva, por exemplo, a perda do mandato do parlamentar precisa ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos favoráveis. O projeto de resolução proposto por Sóstenes prevê a votação mínima de 2/3 dos parlamentares, elevando o placar necessário para 340 votos favoráveis à cassação. Na prática, ficaria mais difícil, então, definir a perda do mandato. O projeto foi apresentado na esteira da condenação do deputado Daniel Silveira. Ministros do STF, no entanto, divergem sobre a necessidade de uma confirmação pela Câmara dos Deputados da pena de cassação do mandato. Na última semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a postura semelhante em documento ao STF. Segundo Lira, cabe ao Congresso agora decidir sobre a perda de mandatos decorrentes de condenações criminais, já sem chances de recurso. O recurso de Lira foi apresentado contra uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em uma ação que tratava da cassação do mandato do ex-deputado Paulo Feijó. Autor do projeto, que dificulta a cassação dos mandatos, Sóstenes diz que a medida se justificaria pela gravidade, relevância e excepcionalidade deste tipo de punição. Segundo o parlamentar, o processo deve guardar analogia com a autorização para a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República, que também exige apoio de 340 deputados. A Frente Parlamentar Evangélica, em conjunto com as bancadas da Segurança Pública e do Agronegócio, patrocina ainda outra ação contra a condenação de Silveira no STF. Os grupos enviaram a Bolsonaro uma solicitação para que ele promova um ato cívico pela liberdade de expressão no Palácio do Planalto ainda nesta semana. Inclusive tem a participação do deputado federal, Capitão Augusto, que tem sede em Bauru. Essa questão aqui é uma questão delicada, né? Eu pessoalmente não gosto de decisões estruturais em momento em que você tem uma exceção. O que eu quero dizer é o seguinte: no seio de uma discussão sobre a condenação do Daniel Silveira, vem alguém, tira ali da cartola uma proposta e a partir desta proposta você muda uma regra vigente, ou seja, muito carregado de emoção, em pouca razão. O que está cada vez mais evidenciado é que há uma interferência entre os poderes. O STF tem extrapolado sua missão, a sua função de ser o guardião da Constituição. Ao mesmo tempo que aponta, julga, condena. Por outro lado, a Câmara dos Deputados tem um viés muito político. Então, dependendo de quem são os acusados, o corporativismo pode falar mais alto. Vamos pegar o caso da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Dr. Cury aqui de Botucatu, que apalpou o seio de uma colega deputada, teve uma suspensão de 180 dias. O Mamãe Falei, que falou besteira e nós concordamos com o rigor da pena, foi indicado para sua cassação e o que ele acabou até renunciando. Então há sempre dois pesos, duas medidas e depende muito de quem é o réu nessa questão. Então nós precisamos ter um pouco mais de regras claras. Agora, a não interferência de um poder no outro é fundamental. Cada setor tem que cuidar do seu. E quando houver injustiça, aí o judiciário deve desempatar. Essa decisão unilateral não agrega, não pratica democracia. Quanto a essa proposta de aumentar o número de votantes, me parece muito oportunista e tem que ser aprofundada. Muito bem, agora são 6 horas mais 16 minutos, 6h16. E o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira que a punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira foi excessiva e que, na opinião dele, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter concedido ao parlamentar um indulto parcial.
Moro declarou o seguinte: o deputado se excedeu nas palavras. Ele proferiu ameaças e incitação à violência. Isso não está protegido pela liberdade de expressão. E ali teve o processo. A pena, a meu ver, foi excessiva, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal. E completou, viu, Cafeu, dizendo o seguinte: isso gerou uma vulnerabilidade e o indulto vem nessa sucessão de erros. Tem vários erros sendo cometidos ali e que não fazem bem para a democracia e para as instituições. Procurado, o STF informou que não comentaria o assunto. Questionado se o decreto do presidente representa ameaça à democracia, Moro respondeu: poderia, talvez, ter dado um indulto parcial para a diminuição da pena do deputado em vez de uma anistia total. Uma anistia total me parece desproporcional aos ataques que ele fez ao Supremo Tribunal Federal. Ainda na entrevista, Sérgio Moro ressaltou ser contrário aos ataques às instituições e disse que há limites à liberdade de expressão. Partidos e senadores de oposição acionaram o STF e questionaram a constitucionalidade do decreto editado por Bolsonaro. O argumento foi de que houve desvio de finalidade e que o presidente tomou uma decisão de cunho político pessoal. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ministros do Supremo defendem que o decreto não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos no processo para se tomar uma decisão final sobre o assunto. Ministros do STF avaliam que é melhor jogar para frente a decisão sobre o decreto presidencial e que a estratégia é baixar a temperatura da crise entre os poderes, executivo e judiciário, entre os poderes executivo e judiciário, que se elevou após a edição do decreto. Falando ainda no ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, o Moro afirmou nesta segunda-feira que fez um gesto em prol da União, quando deu um passo para trás e anunciou que desistia da pré-candidatura à presidência da República. De acordo com ele, o movimento foi uma busca pela construção de consenso com os demais partidos que visam lançar um nome único ao Planalto, representando a chamada terceira via. Moro disse ainda que decidirá mais adiante se irá ou não disputar as eleições desse ano e afirmou que respeita a escolha do deputado Luciano Bivar como pré-candidato do União à presidência da República. O Sérgio Moro saiu da toca, né? Ele vinha ficando fora do grande debate nacional, principalmente depois que ele disse que não concorreria mais à presidência da República. Perdeu o seu protagonismo. Óbvio que ele ficaria um pouco em cima do muro, porque ele é um juiz, né? E como mesmo aposentado, ele tem essa cabeça do juiz, né? Quer ter uma saída, vamos dizer, salomônica para esta questão. De qualquer maneira, o ato já foi feito, o presidente já se expôs e me parece que essa estratégia do STF é a melhor. Deixa baixar a temperatura, deixa essas questões saírem de pauta e ali na frente decide-se pela legalidade ou não. De qualquer maneira, há uma previsão constitucional e o mundo dos juristas não entra também em consenso. Alguém como Ives Gandara, que ajudou na construção da Constituição, entende que estava correta. Outros juristas, principalmente como ex-ministros da Suprema Corte, entendem não, Bolsonaro errou. Então, é uma seara política que precisa de aprofundamento. Mas o ato está praticado e o tempo dirá quem está certo ou não. E diagnosticado com Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que está medicado e segue trabalhando. De volta dos Estados Unidos, onde participou do encontro do Fundo Monetário Internacional em Washington, o ministro descobriu que está com a Covid e desmarcou as reuniões presenciais. Ele disse o seguinte: voltei com o Covid, estou medicado e passei as reuniões para virtuais. Guedes fez um diagnóstico positivo da participação do Brasil na reunião com líderes mundiais. O ministro disse o seguinte: a nossa saída ao FMI foi muito bem sucedida. Houve reconhecimento público da eficácia de nossos programas de transferência de renda aos mais vulneráveis, o auxílio emergencial, e de preservação dos empregos no benefício emergencial, afirmou Paulo Guedes. Conhecido pelo otimismo, Guedes lançou mão de uma conta ampla de todo o setor público, incluindo as estatais, para pregar que a economia voltou a patamares positivos. De acordo com ele, o país causou surpresa e admiração com uma inversão de déficit de 10,5% para um superávit fiscal de 0,4%. Se referindo então, ao consolidado de 2021. Ele disse o seguinte: o Brasil tem papel-chave na segurança alimentar e na segurança energética do mundo.
Ponto em comum de preocupação das lideranças mundiais, o impacto da guerra da Rússia e da Ucrânia na economia foi o principal assunto do encontro, que teve o seu final neste domingo. Para o ministro, houve atraso dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa para elevar juros a fim de conter a alta inflacionária. Ele disse o seguinte: tenho dito que a Fed e o Banco Central Europeu estão atrás da curva, dormindo ao volante. Reconheceram e já anunciaram aumentos mais robustos de juros. O Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, realmente retardou. Agora acordou e fala em aumento, agora dia 4 de maio, de pelo menos 0,5 ponto percentual. E pode chegar a taxa básica de juros americana a 2% ainda no primeiro semestre. Com meio no mês de maio, ele iria variar de 0,75 a 1 ponto percentual, ou seja, teria espaço para dobrar a aposta nos juros. Alguns bancos centrais europeus também demoraram para isso. O Brasil estava praticando uma taxa de juros de 2% ao ano no momento mais agudo da pandemia, porque estávamos entrando numa recessão cuja previsão era de algo de um tombo de 10% e acabou ficando num tombo de 4,1%. Sem dúvida alguma, o esforço fiscal do ano passado deu resultado. A própria inflação ajudou a aumentar a arrecadação, né, inflacionando os valores que entraram nos cofres da União, e acabou turbinando também os cofres tanto dos estados do município. Então, do ponto de vista fiscal, foi um ano excelente para o Brasil. O desafio é fazer a roda da economia voltar a girar. Com inflação no Brasil acima de 11%, com juros agora tendo que aumentar mais 1 ponto e chegando provavelmente a 12,75 ao ano, você engessa a economia, a queda do desemprego passa a ser lenta e a geração de renda passa a ser muito marginal. Esse talvez seja o grande desafio. E nós sabemos que um dos mais importantes temas a serem discutidos nas eleições e debatidos será exatamente a questão econômica. O governo Bolsonaro tem até o meio do ano para, de alguma maneira, mudar um pouco esse quadro. Claro que se a gente olhasse só a questão pandêmica, a desinflação, ou seja, a queda da inflação já poderia estar ocorrendo agora. Mas com o conflito entre Ucrânia e Rússia, isso foi jogado um pouquinho mais para frente. Mas a leitura é que daqui uns 60 a 90 dias nós já tenhamos níveis de inflação aceitáveis no Brasil e também esses níveis vão se ajustando no resto do mundo.